eu sou Michele Lima, esteticista e cosmetóloga, professora, apaixonada pelo que eu faço e idealizadora do programa que está estreando hoje, Estética em Minas. E para começar, claro que eu teria que entrevistar uma pessoa super importante na minha caminhada, que me ajudou a encontrar o caminho e flores por esse caminho. A Daniele Morreale. Dani, muito obrigada por você ter aceito o convite. A Dani é publicitária, pesquisadora na área da educação e idealizadora do programa Empreenda em Si. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer a Michele pelo convite e por ser idealizadora desse projeto tão incrível, né? A gente está falando aí de estética por Minas, mas não uma estética colocada de um modo, né, tão assim, de um modo tão objetivo, mas olhando a qualidade de vida, né, das pessoas, preocupando com saúde, com bem-estar. Então, estou muito feliz pelo convite. Ai, Dani, eu que fico super feliz e eu queria muito que as pessoas entendessem um pouco mais do que é o programa Empreenda em Si. É um prazer. Então, o Empreenda em Si, ele é hoje mais do que um programa. Pelo seu desdobramento, se tornou em uma academia de empreendedorismo com propósito. E são vários capítulos e o primeiro capítulo do Empreenda em Si é trabalhar o sentido de vida, né? Eu trabalho como mentorandos, eu sou mentora de negócios criativos e aí eu vi a necessidade, quando eu apoio as pessoas que têm uma ideia, que quer empreender, mas não sabe por onde começar, ou que já está empreendendo e queria ter mais conexão, com mais propósito, com mais sentido de vida, eu entendi que era muito importante apoiar as pessoas a reconectar com a sua história de vida, com a sua trajetória de vida. Então, ele surgiu num desdobramento de um projeto do meu mestrado em educação, onde nós nos conhecemos, sim, né? Educação e gestão social. E eu pude perceber que o indivíduo ele acaba se desconectando da sua trajetória, da sua história, né, do seu sentido de vida, por ocasiões externas, né, muitas vezes externas, por oportunidades no mercado de trabalho ou por influências externas. E o trabalho que eu faço quando eu dou mentoria para as pessoas empreenderem é voltar às suas paixões, né? É trabalhar essa conexão. Qual que é a importância do processo de mentoria? Eu passei pelo processo de mentoria junto com você, sei das potências, das habilidades que são desenvolvidas. Conta pra gente um pouco da importância da mentoria na construção, né, da prestação de serviço ou do novo projeto de trabalho que você vai ter. Então, a mentoria ela pode atender a demanda de quem procura em vários estágios. Então, por exemplo, se uma pessoa ela quer começar um negócio e não sabe por onde começar. Então, a mentoria ela apoia muito nesse processo com um olhar externo. Eu, no caso, a minha trajetória ela tem uma bagagem grande como empreendedora, mas também como publicitária, como uma pessoa que trabalha muito tempo na área de marketing. Então, eu venho muito com essa bagagem para fazer com que aquele negócio entender a maturidade do negócio ou daquela ideia. Então, é um olhar externo, como se fosse uma consultoria mesmo, onde ajuda a pessoa com um olhar mais crítico e externo a ajudar ela a encontrar qual é a proposta de valor, né, do que ela quer entregar, do que ela quer fazer e apoiar ela na conexão das habilidades que ela já tem ou buscar aprimorar novas competências ou até mesmo encontrar as pessoas, as parcerias certas. Então, assim, numa modelagem de negócio, a gente estuda como se fosse aquele plano de negócio tradicional, sim, que muitas vezes demorava um ano para ser feito, mas são métodos ágeis que a gente utiliza hoje em dia para apoiar a pessoa a entender o estado atual e o estado desejado, onde que ela quer chegar. Então, a mentoria ela apoia muito nessa construção, nessa co-construção, né? Sim. E qual é a importância da conexão ou reconexão, né, dos empreendedores com a sua trajetória de vida? Eu falo isso porque eu tive que me reconectar com a minha infância. Eu contei para a Daniele uma história, né, da minha conexão com a minha avó, o que eu fazia com os produtos, qual era o meu objetivo para eu encontrar o meu novo espaço, né, para eu me encontrar como esteticista e atuar da forma que eu atuo hoje. Então, qual que é a importância dessa conexão com a nossa trajetória individual? Então, Michele, eu fico muito feliz de você falar isso, porque eu vi o resultado
muito na prática de poucas horas que a gente teve a oportunidade de fazer a mentoria, poucos dias, poucas horas, só que você mergulhou muito. Então, não adianta nada eu apresentar tudo que eu tenho de ferramentas se o mentorando ou se a pessoa ela não mergulhar. Então, assim, a minha proposta é sempre fazer esse convite de mergulho interno, porque as pessoas elas conectam com a história de vida, com as suas lutas, né, com a sua superação, e ela vai entender que esse é o seu diferencial, porque ela vai se identificar com a sua história. Então, eu me recordo quando você fez aquele mergulho de reconectar com a sua avó, você viu que ali teve um momento muito importante onde alguém te influenciou para caminhar para a questão da estética. E se a gente começa a entender as nossas paixões e começa a ver o porquê que a gente faz o que a gente faz, percebemos que existe muita influência objetiva e muitas influências subjetivas. E quando a gente faz essa reconexão, tudo passa a fazer mais sentido. Então, você vai atuar, quer seja em qualquer segmento. Se você sabe muito bem, faz essa reconexão, estuda, observa, faz um memorial, eu chamo de memorial descritivo com a sua própria história, quando você vai se posicionar para se diferenciar, você vai contar a sua história. Então, assim, quando você conta a sua história, você traz emoção. E essa emoção é o que te faz trazer, o que te traz aquele suporte para você apresentar o que você tem que apresentar e entregar o seu melhor no mundo. Dani, você falou uma palavrinha extremamente especial, que é paixão. E tem muita gente que acredita que a paixão é algo que vai trazer para os negócios, para a gestão do seu negócio, vulnerabilidade. Você pensa diferente, eu penso completamente diferente porque eu costumo agir dentro da minha profissão, obviamente, com objetivos bem traçados, mas com paixão por tudo que eu faço. E você trouxe essa palavra, eu queria saber a sua opinião. Paixão, empreendedorismo e gestão, dá certo? Pois é, eu vejo que as pessoas que mais empreenderam conectado com suas paixões foram aquelas que conseguiram, inclusive, sustentar o seu negócio por mais tempo, né? Porque quando você faz aquilo com amor, você suporta os desafios, porque empreender não é fácil. Então, a gente traz um lado romântico de empreender. Hoje a gente vê muita gente falando, eu preciso encontrar o meu propósito, qual que é o meu propósito de vida? E eu acho isso até um pouco perigoso, porque isso pode trazer muitas angústias. E quando a gente entende que o nosso propósito ou o sentido de vida, ele está conectado na nossa genuidade, né? Que são as paixões que a gente desenvolve desde lá da primeira infância, da mesma forma que eu falei, né? A gente acaba se perdendo nesse processo, no mercado de trabalho, naquele pensamento industrial de você fazer uma carreira, você acaba se desconectando disso. E quando você vai empreender e você está conectado nessas paixões, nessas virtudes, e ao mesmo tempo essas paixões te levam a olhar para o seu sonho, a não perder, não desconectar também dos seus sonhos, você tem mais resiliência para conseguir continuar nos percalços que é essa vida de qualquer empreendedor, né? Sim, é verdade. Bem, vou puxar uma sardinha aqui para o nosso lado, né? Nós sabemos que nós, esteticistas, somos multiprofissionais e fazemos múltiplas coisas no dia a dia do nosso trabalho. Então, a gente faz a gestão, a gente traça os tratamentos, a gente executa os próprios tratamentos e ainda cuida das mídias sociais. Com a experiência que você tem, não só do empreender em si, mas da sua carreira em relação ao seu trabalho, paixão é ótimo, você já acabou de falar, são as pessoas que vão conseguir, trazendo a paixão, ela vai conseguir passar aí pelas dificuldades, talvez com um pouco mais de leveza. Mas diante dessas multifacetas que o profissional esteticista enfrenta todos os dias, o que você traria para organizar? O que você diria para que a gente pudesse organizar o nosso ambiente de trabalho? Então, tem 2 pontos que eu falo muito para as minhas mentorandas, assim, que eu acho extremamente importante. Primeiro, entender quais são as atividades do seu negócio, né, o que ela faz. E tentar ao máximo não sair daquelas atividades para que ela possa executar, fazer o que tem que ser feito da melhor forma.
Mas, obviamente, que hoje a gente inclusive está vivendo nessa era da informação que você tem acesso ao conhecimento, à informação e muitas vezes não a gente cria uma expectativa de que é fácil, né? Vou cuidar das mídias, vou fazer o relacionamento, vou enviar proposta, vou entrar em contato com o cliente e isso pode trazer uma fadiga e pode acabar até com a qualidade de vida. Então, e aquilo que era para ser prazeroso acaba não sendo. Então, hoje a gente fala muito da era da colaboração, né? Saindo um pouco daquele pensamento da escassez. Hoje a gente tem muita oportunidade de criar, de formar parcerias. Então, assim, eu recomendo muito que delimite as suas atividades e delegue e busque essas parcerias para que cada um faça o que tem que ser feito. Então, acho extremamente importante, a gente até brinca, né, que se você quer crescer, vai junto. Se você quer continuar, então você vai fazer tudo e acaba que não vai otimizar ou vai conseguir alcançar o nível de excelência do que você se propõe a fazer. E o outro ponto que eu acho extremamente importante, que eu trabalho muito nas mentorias, é a gestão do tempo. Então, assim, é muito importante ver qual que é o tipo, como que as minhas clientes, elas trabalham melhor. Tem pessoas que são mais visuais, tem outras que são mais analíticas, então utilizar ferramentas que facilitem a vida, né? Sim. Existem hoje diversas ferramentas, desde ferramenta, por exemplo, do Google, que é gratuito, que você pode usar o celular para fazer a gestão do tempo, como também você tem Post-it, que é uma tecnologia super fácil acesso e também fácil de se organizar. E fazer planejamento. Então, assim, eu acredito que muita gente pensa assim, não é orgânico, eu vou fazer e vou fazendo e vou pagando incêndio. Agora, planejar te faz ganhar muito mais, otimiza, né, o trabalho. E você consegue alcançar mais os seus resultados e revisar e ir mudando. Não é aquele planejamento fixo. É aquele planejamento que você pode ir alterando ao longo do caminho, mas você tem uma direção. Sim. Então, assim, eu acho extremamente importante para quem é multifocal, para quem é muito plural, igual profissional de estética. Você falou propósito. Eu acredito muito, né, que cada pessoa tem realmente o seu propósito nessa vida e nem sempre o nosso tempo é o tempo do outro, então cada um vai encontrar o seu propósito à medida que se descobre, que se conhece. E a maioria das pessoas acredita que encontrar o propósito é necessariamente transformar o mundo, fazer algo macro. Eu sei, porque eu fiz parte da sua mentoria, eu sei que o micro é extremamente importante. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, do propósito ligado a essa transformação que às vezes vem daqui. Eu vejo muitos empreendedores e mentores de empreendedores trabalhar algumas ferramentas para apoiar e encontrar o propósito. E isso foi muito interessante porque eu já trabalhava com mentoria de negócios antes de cursar o mestrado em Educação e Gestão Social e Desenvolvimento Local. E ali eu tive eu adequei um pouco das metodologias que eu utilizo também. Uma delas é uma metodologia que se chama Ikigai. Ikigai foi dois jornalistas fizeram uma pesquisa para entender a longevidade de pessoas em vários locais no mundo. Então eles fizeram uma pesquisa na Sardenha, na Itália, fizeram uma pesquisa numa ilha pequena onde tem 3 mil habitantes no Japão. E aí eles descobriram que essa ilha as pessoas passavam até mais de 100 anos. Então eles queriam entender o que significava. E aí eles descobriram que existia um termo que chamava Ikigai nessa ilha no Japão, onde as pessoas viviam com muita qualidade de vida. E aí eles identificaram alguns pontos que eram incomuns, que eram comuns em todos eles. E um dos pontos era isso, as pessoas faziam o que elas faziam com muita paixão. Então elas não se desconectavam da essência desde a infância. O outro, elas viviam muito em comunidade, então elas tinham um convívio social, amigos. Um outro ponto, era até interessante nessa ilha, eles consumiam muito chá verde, então isso também foi um ponto relevante para o Ikigai. E o mais importante, que era poder oferecer o que eles têm dentro das suas competências, das suas paixões, algo que eles pudessem servir o mundo. Uhum. E o servir o mundo, muitas vezes, né, quando a gente está dando mentoria, a gente pensa que o que o mundo está precisando? Vamos salvar o planeta. E aí é onde eu aprendi a importância do desenvolvimento local. Quando você reconecta na sua trajetória de vida, você faz
toda aquela reconexão da sua origem, do seu local de onde você veio. Então, quando você desperta as paixões e você ali está também trabalhando e fazendo uma sincronia com as suas habilidades, né, com as suas competências, com o que você já tem de abundante, né, que é só você começar a colocar isso para o mundo de um jeito mais acertado, a gente começa a perceber que você pode transformar, que eu chamo de aldeia, né? São pequenas atitudes dentro do seu local, voltando para a sua origem, e você consegue oferecer o melhor para o mundo, mas o mundo que está mais próximo de você. Sim. Que eu até brinco que é a aldeia. Então, assim, é você fazer pequenas ações. Eu acredito hoje mais em pequenas micro-revoluções do que se a gente criar a expectativa de grandes revoluções. Então, assim, o desenvolvimento local nessa perspectiva, eu tenho visto que funciona muito, assim, você vê pequenas ações, e hoje eu tenho a satisfação de ver meus mentorandos trabalhando muito assim, sempre com essa visão, né, de empreender, mas sim, levando para um lado também do social, de como que pode de devolver o que ele aprendeu para a sociedade de alguma forma. Você falou em social, e me remeteu aqui na verdade, a oportunidade de falar do projeto Vida nas Mãos, do qual eu sou idealizadora, e nele a gente vê aumentando cada dia mais o sentimento de pertencimento à área da saúde pelo profissional esteticista. Então é um projeto que atua através dos cuidados paliativos e práticas integrativas e complementares em saúde a pacientes oncológicos, né? Então o que a sociedade via aí talvez como embelezamento, a gente vê que leva também saúde, qualidade de vida e bem-estar. Sentimento de pertencimento a uma categoria ou à saúde. Qual que é a importância para você do indivíduo, do empreendedor, se sentir pertencente a uma categoria? O que seria pertencer para quem vai gerir, para quem vai empreender? Então, quando a gente trabalha essa reconexão com a própria trajetória, independente da escolha profissional, se esse indivíduo ele está completamente amparado pela sua origem, onde quer que ele esteja, ele vai ter o sentimento de pertencimento, porque para ele vai ser confortável falar daquele lugar e naquele lugar, né? Sim. Ele consegue dizer assim, não, eu, por exemplo, fiz uma reconexão com a minha trajetória, eu vou dar um exemplo do meu trabalho. Por eu ter estudado em escola pública a minha vida toda hora que eu faço um trabalho que tem a ver com educação em escola pública, independente do que eu esteja oferecendo, eu me sinto pertencente daquele lugar. Sim. Eu fiz uma reconexão com a minha trajetória, né? Então, eu gosto muito de entender esse sentimento de pertencimento conectado no seu lugar de origem e do lugar que você ocupa hoje. Então, assim, o pertencer, para mim, tem muito a ver com esse lugar que a pessoa se identifica, né? Uma identificação do lugar. E o lugar pode ser vários lugares, mas está amparado dentro da sua própria trajetória. Sim. Gente, se eu pudesse, eu ficaria conversando com a Daniele aqui muito tempo, porque a gente tem muito assunto sobre gestão social, educação, saúde. Mas o mais importante mesmo, o objetivo de começar estrear esse programa com a Daniele no Estética em Minas, para falar da importância que é encontrar o seu caminho, de encontrar o seu propósito e sabendo que cada um tem o seu tempo, o meu tempo não é o seu, então cada um vai descobrir a melhor forma de desenvolver suas habilidades e suas competências. Dani, eu já falei que se eu pudesse eu ficava conversando com você muito mais, mas eu queria agradecer por você ter aceito o convite. Primeiro de muitos, a gente sabe disso. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado por me construir, obrigado por construir um monte de pessoas, pela responsabilidade que você tem. Não, mas eu que te agradeço, porque eu vou te falar, eu não poderia fazer o meu trabalho se não tivesse pessoas tão especiais, tão propositadas, fazendo o que faz hoje, assim, nossa, isso para mim é muito gratificante. Muito obrigada. Gente, por favor, vão lá, assistam o programa. A gente vai ter várias temáticas: saúde, qualidade de vida, procedimentos estéticos, atuação do profissional esteticista em diversas áreas. Então fica aqui o meu convite para que vocês possam conhecer o Estética em Minas.
Obrigada.